Oi, 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 eu sou Thiago França e esse é o Sabe Som. Sabe Som é um podcast, programa de rádio totalmente dedicado a falar de música, sempre às 3 da tarde na Rádio Brasil de Fato no 98.9 FM, no seu aplicativo de streaming preferido e também no site do Brasil de Fato e no canal do YouTube. Episódio número 109, contando com a presença ilustríssima de Ayrton Montarroios, queridíssimo, super intérprete, um grande pesquisador da música brasileira, que muita gente conhece do The Voice, mas ali é só o comecinho, é só a pontinha do iceberg. Confere aí o papo que rendeu altas. E lembrando que, assim como todos os episódios, este também tem a playlist dedicada com os artistas e as músicas citadas aqui no papo, e você encontra o link na descrição do episódio no seu player de streaming preferido. Confere aí. Ayrton, você não tem essa informação, mas eu toquei com o seu parente famoso, Márcio Montarroios. Que maravilha, Eu né? toquei com ele, cara. Eu era molequinho, eu fui fazer um workshop dele, ele me levou pro show. Era um tributo ao Miles Davis. Tem essa gravação na TV Cultura de BH, em algum lugar nos arquivos mofados deles lá. Se não pegou fogo, né? Como quase tudo nesse Puta país. Eu precisava muito, cara. Já tentei, já corri muito atrás dessa filmagem Precisava, aí, né? Porque cara. o Márcio Montarroios foi um grande, né, trompetista, né? Um grande soprista, né? Nossa, cara. Referência. Gravou tudo que a gente... Tudo que você ouve de trompete dos anos 80, começo dos anos tudo 90. ele, é verdade. Nossa, eu acho foda aquele solo. Tem um solo de trompete do Cigano, do Djavan. Sim. É lindo. Que é ele. Maravilhoso. Nossa, bicho. E ele era muito doido. Sempre me falam dele ser muito Ele doido. era Em muito todos os doido. sentidos, né? Muito doido. Tocava muito. Impressionante, assim. Impressionante mesmo. Mas Maravilha. então, a gente já tava falando no offline e aí vamos seguir esse papo aí, então, do seu parente. Vamos seguir, então. Maravilha. Que sacanagem. Vou te explicar esse do parente famoso. Olha, quando eu entrei no The Voice Brasil, a gente tava falando aqui da questão de que você fez uma pesquisa, né? E colocou ali meu nome e a primeira coisa que aparece é filho de quem, né? E a gente tava conversando aqui antes sobre isso. Quando eu entrei no The Voice em 2015, tudo que acontecia no programa, a gente já tinha um briefing antes, porque não é que a coisa é armada. É porque como já tem muitos processos antes do programa acontecer, tem que ter, porque é uma televisão, são patrocinadores, Sim. então você tem que ver como é que aquele candidato reage à entrevista. Então você tem teste de tudo isso. E tudo isso está sendo visto já pelas pessoas do programa, os produtores musicais e tudo. Então, antes de você entrar, mais ou menos eles já te falam, você vai a Cláudia Leite vai virar a cadeira. Aí o produtor do Lulu Santos já tinha me dito, o Lulu Santos também vai virar a cadeira, porque já ouviu, já gostou, já viu que canta bem. Até para na hora, se você estiver nervoso, você não pagar por aquilo. Tem toda uma preocupação com isso. Eu depois fui entender, não era marmelada, não. E eu já fui um pouco informado e falaram, olha, ele vai falar do Márcio Montarroios, porque o Márcio já tocou com ele. Na hora que ele virar, ele vai falar do Márcio Montarroios. E aí eu disse, mas o que é que eu tenho para falar do Márcio Montarroios? Ele disse, não, você tem algum parentesco com o Márcio? Eu disse, minha avó falava que o Márcio era primo dela. Muito distante. Só que minha avó, eu acho difícil, às vezes, acreditar em tudo que minha avó conta. Com toda a sinceridade do meu coração. Não é porque é minha avó. Não é porque é minha avó que eu vou dizer, não, minha avó falou, é lei. Não é assim, eu tenho um bom senso. Só que muito jovem, tudo mais. E aí eu tentei explicar essa história, aí o cara disse assim, muito rápido. Disse, olha, não vai ter tempo pra isso. Diga que é seu primo. Diga que é seu primo. Eu disse, tá bom, né? Pra mim vai ser até bom, porque me liga um maestro tão importante, né? Um músico tão maravilhoso. Aí o Lulu Santos perguntou, o que é que você é do Márcio Montarroios? Eu falei, primo. Tá bem, tá bom. E aí, no outro dia, o Brasil se consternou com a minha fala, porque o Márcio, antes de morrer, tinha tido 2 famílias, uma antes, uma depois, evidente, não ao mesmo tempo, mas eu não sei qual foi a família que requisitou, dizendo assim, eu nunca vi esse menino na minha vida, Márcio nunca falou dele, e outra coisa, ele está querendo crescer em cima do nome do Márcio Montarroios. Imagina que loucura, porque Márcio Montarroios, em 2015, só quem conhecia, já éramos nós os músicos, Sim, né? O grande público, se eu fosse depender disso para crescer na vida, eu tava lascado. Quer dizer, então assim, eu fui vítima
de várias coisas que estavam me sucedendo. Das histórias da minha avó, fui vítima do produtor do programa, fui vítima, não vítima, mas não tô fazendo aqui uma hipérbole. Hoje em dia a gente tem que explicar coisas mais essenciais da linguagem humana, né? Senão a internet nos mata. Então, acabei com aquilo ali, eu disse, deixa quieto. Quando teve um prêmio da música, uma comemoração do prêmio da música lá no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, eu encontrei com a viúva do Márcio. Eu acho que a última esposa dele, né? E ela me recebeu com um carinho tão grande. E ela falou pra mim, disse, eu sei o que você passou, eu li. E eu fiquei tão triste, o Márcio ia ficar tão feliz de ver essa coincidência, né? De vocês dividirem o mesmo sobrenome, serem 2 músicos e tal. E ela me levou pra casa dela no outro dia, eu fui tomar café com ela. Ela me apresentou a casa do Márcio, ela me apresentou o trompete do Márcio. Na casa dela tem um palco que tem foto do Márcio atrás em tamanho real. Diz que ele ensaiava ali, tocava ali. Tinha um palco no meio da sala. Não duvido. Um teatro, a sala era um teatrinho assim, pequeno, e tinha um palquinho mesmo de teatro, constituído um palco. E aí foi muito boa, essa parte foi linda, que me deu esse lado. Então, por conta disso, as pessoas acharam que eu estava ali apadrinhado por alguém. Acharam que eu estava ali porque minha família tinha influência. Então, as coisas que eu lia há 10 anos, era isso. Ele só tá aí porque ele é rico, ele não canta nada. E foram coisas muito violentas comigo, porque potencializaram toda a minha insegurança, que infelizmente eu tenho pela criação que eu tive, pelos traumas que eu passei na minha vida. E realmente eu sou uma pessoa muito ponderada. Eu sei quando o outro tem razão em alguns níveis. Eu li algumas coisas que eu concordava muito sofridamente. Eu concordava e era aquilo. Eu acho que eu entrei no The Voice não cantando muito bem. Não sei como consegui ser vice-campeão não cantando muito bem, mas o Brasil do jeito que tá, eu acho que eu tava até acima do nível, mas não quer dizer nada pra mim, que eu ouço os cantores que eu ouço. Mas eu sempre fui muito esforçado, me dediquei muito a melhorar. Eu me dedico a melhorar todo dia, eu ouço música e canto, porque eu tenho muita vergonha do não músico que nasci perante os meus pares músicos. Eu não nasci músico, Cara, não, fui me tornando. Peraí, desculpa, só abrir um parênteses nessa história toda, que dentro desse assunto de caso de vó, tinha um caso lá na família, lá também, que a gente era parente da Clara Nunes. E aí, no final das contas, não era nada disso, é porque tem um padre agregado da família, que batizou todo mundo lá, que ele foi um cara que recebeu a Clara uma época que ela chegou em Belo Horizonte e tal, não sei o que, aí viramos primo da Clara Nunes. Mas não tem nada a ver. Mas vó gosta de contar florear, caso. não é? Vó adora. Então, assim, essas coisas que eu fui lendo, elas foram me impactando de várias maneiras e aquela coisa toda, e ficou um pouco, na época, essa imagem de que eu seria um menino rico, bem nascido, que estava ali através de Mas aí eu vou forças escusas. Eu preciso discordar de você veementemente numa questão, que é o seguinte, eu acho que talvez... E aí até revi recentemente a cena ali, você no The Voice ali, com o pessoal virando a cadeira e tal, não sei o quê. Quem me falou de você a primeira vez foi o Rômulo Frois. Grande. Porque, cara, eu sou zero da TV. O Rômulo... Eu também. O Rômulo, assim, de todos os meus amigos, o Rômulo assiste TV, cara. Tipo, TV aberta, sabe? Paciência danada. Acorda domingo de manhã, vê Globo Rural, sabe? Sim. Teve uma cena muito engraçada, um tio meu da roça, quando eu tava aqui, ele e o Rômulo lá na minha casa, conversando um negócio de arroba, de gado, que o Rômulo fica vendo Globo Rural. Mas enfim, assim, eu discordo veementemente que você cantou mal ali. Meu amigo. Eu acho que era muito diferente e inesperado pro contexto do The Voice. Com certeza, sim. E assim, o fato de ser um canto mais clássico, eu acho que nos ouvidos mais atuais, bombardeados por essa estética pop, R&B, plastificada, radiofônica, americanizada, faltam elementos no seu canto. Aqueles floreios todos, aquela coisa hiperbólica do canto. Para aquele canto, né? Que isso, em momento algum, de forma alguma,
é falta de técnica, falta de... Não, Tiagão, eu não né? falo nem disso, não é nem sobre isso aqui eu me refiro, eu falo dentro do própria linguagem mesmo, que eu canto, Mas, bicho, não, mas pera, mas você tinha 20 anos, cara. Eu era muito Você novo. tinha 20 anos. Eu era muito novo. Eu tenho toda a paciência do mundo comigo. Eu sou uma das poucas pessoas que eu conheço que conseguem ser extremamente duras consigo e ao mesmo tempo leves. Porque toda crítica que eu me faço, eu não me acho uma pessoa incapaz de nada. Eu digo assim, poxa, isso aqui não tá bom, vou melhorar. Uhum. E eu dou tempo ao tempo, não tenho problema. Eu acho que eu entrei ali ainda muito verde. Eu não venho de uma família de músicos. Eu não tive contato com instrumentos musicais. Sei lá, a primeira vez que eu toquei num violão eu devia ter 18 anos de idade. Assim, não nesse sentido de dizer ter contato com um instrumento, botar no colo. Sim, sim. Nunca via violões e tal, já cantava acompanhado de violão. Mas assim, era muito difícil o acesso na minha casa, eu não tinha computador na minha casa até os 13 anos de idade. Então, assim, minha primeira infância eu tive 3 CDs. Foram aqueles 3 CDs que eu ouvi durante 11 anos da minha vida e um pouco me isolando do todo o resto do mundo que estava lá fora, porque realmente eu não gostava. Então, acho que isso no The Voice deu uma coisa, uma estranheza da pessoa estranha que eu sou, porque realmente é muito difícil você ver uma criança nos anos 2000 ouvindo Dalva de Oliveira, ouvindo Evinha, que agora tá todo mundo ouvindo, agora... e eu falo de Evinha há 15 anos, eu falava Evinha, o povo fazia assim, quem? Uma loucura. E hoje, graças a Deus, estão ouvindo Evinha, né? Foram essas cantoras que me criaram ali ouvindo, mas eu não tive uma família. Eu lembro que eu tinha sonho de tocar violino, e eu quando colocava isso na minha casa, era uma coisa assim que era impossível. Primeiro, pelo custo do instrumento, segundo, porque a gente não sabia nem como fazer, onde é que tem aula de violino. Então era tudo muito distante. Eu começo a ir para igrejas para poder participar de coral. E aí eu vou na igreja evangélica para participar de coral. É uma questão, não é? Aí vou para a igreja católica participar de coral. Só que aí uma tia-avó minha começa a me levar em rodas de violão, em sambas, em serestas, em roda de choro. E ali com aquele pessoal, por aí uns 11, 12. E aí aquele pessoal eu grudo, porque aquela música para mim ela já parecia que era a minha música. Por exemplo, o repertório de choro, eu não conhecia nada. Quando eu comecei a ir ao choro, não precisava eu conhecer. Eu já amava, eu ouvi o Odeon pela primeira vez, eu já achava lindo. Ouvia Doce de Coco, meu Deus, que coisa linda. E voltava para casa querendo aprender as músicas. Eu fui me criando assim, nesse sentido. Mas essa pergunta aí, que é a primeira do Google, de quem eu sou filho, é exatamente, eu fui conhecer meu pai aos 12 anos de idade. Minha mãe não me criou, minha mãe me teve com 23 anos, muito jovem. Com 1 ano e meio ela me entregou para minha avó. Meu pai eu só conheci por uma fatalidade do destino, que para mim poderia nem ter conhecido, porque as memórias que eu tenho são tão traumáticas. Primeiro dos exames de DNA, que eu fiz diversos, e me parecia um pouco aquela crônica Mineirinho da Clarice Lispector, que ela fala sobre um assaltante que é morto pela polícia, com vários tiros. Ela vai escalonando, assim, o primeiro tiro me derruba, o segundo me acerta, o terceiro me mata, o quarto me humilha. Era um pouco assim. No primeiro exame de DNA eu fui feliz, achando que tinha um pai. No segundo eu já fui humilhado, porque eu disse, meu Deus, o primeiro já deu positivo, esse cara quer fazer de novo. Então, aí começam os traumas, outros traumas da perseguição da música que eu ouvia, porque era supostamente uma música como ele dizia, de viado. Eu tinha um jeito de corpo, um jeito de ser que sou eu e que era... Então, a primeira vez, fui criado só por mulheres. Minha avó e minhas tias-avós. 4 irmãs me criaram. De repente, o primeiro contato que eu tenho com homem já é dessa violência de mundo, né? O meu mundo não cabia no mundo dele, já era uma coisa... Então, eu fui filho de quem? Fui filho das minhas tias, da minha avó e de mim. Eu me criei. Entendeu? Fui pra rua, comecei a trabalhar com 11 anos de idade, comecei a trabalhar num mercado que tinha atrás da minha casa, depois eu começo a trabalhar numa loja de aquário do Seu Carlos, que eu tive até em Recife agora há pouco, voltei lá, tirei os óculos, eu tava de óculos escuros, disse, tá lembrado de mim, Seu Carlos? Ele chorou. Tô, mas só que você era desse tamanho, ele falou pra mim. Trabalho na loja de Seu Carlos, depois eu vou cantar em shopping, em mesa e mesa, depois eu vou vender chinchila, olha que loucura. Depois eu vou fazer gerenciamento online. Chinchila, o roedor. O bichinho mesmo? É. O roedor. Que aleatório. E eu ganhava dinheiro eu ganhei muito dinheiro com chinchila e eu juntava esse dinheiro para ser cantor em São Paulo. Era uma loucura. Então, assim, meu filho, não teve pai, não teve mãe,
Não teve dinheiro de ninguém. Se não fosse minha tia-avó, bicho. se não fosse tia Cirleide, sabe, que essa, assim, acreditou e ela, com pouco recurso que ela tinha, ela investia em mim como podia, mas já nessa adolescência, né? Eu acho que talvez eu nem estivesse aqui falando com você hoje, porque nós dois acreditamos nesse sonho juntos e fui sonhando o caminho da música para mim, porque era o lado que eu achava que mais poderia me elevar, tanto como ser humano, como profissional, porque a música toda, eu poderia ser uma pessoa muito revoltada com a vida e todo o amor que eu tenho dentro do meu coração veio por reconhecer na música essa força da cultura da gente, a força, a beleza, poxa, como os seres humanos podem ser ruins e como podem ser tão maravilhosos, né? Como a gente pode ser Deus e demônio ao mesmo tempo, né? Que coisa. E aí eu fico olhando para essa divindade que é a cultura popular brasileira, né? Fui criado numa cidade do caboclinho, do frevo, do maracatu, da ciranda, Sim. do baião, do forró, sabe? Do bacamarteiro. Eu fui criado no meio da cultura popular. Tinha macumba atrás da minha casa, igreja evangélica no outro quarteirão. Quer dizer, eu tive acesso a tudo isso. Pernambuco é muito pungente de cultura, né? Loucura, né, cara? Cavalo marinho, imagina, boi. Tem boi também em Pernambuco, tem samba pernambucano também. É uma loucura, porque é muita coisa dentro de um estado e é assim no meio da rua toda hora, não é? Pastoril, não é? Reisado, tem tudo acontece lá. Então assim, desde muito novo a gente, de maneira muito ordinária, a gente vai consumindo aquilo. E eu vi que era ali que eu ia me elevar, ali eu ia ter todo o estudo que talvez eu não pude ter tido, porque as condições da minha família eram mínimas, minha avó era aposentada com um salário mínimo, imagine. Depois ficou morando eu e minha avó dentro de uma kitnet, dividindo o quarto. Minha avó tirando empréstimo de R$ 1.000 para comprar um fogão e uma geladeira. Eu sempre fui muito vaidoso, minhas roupas, a gente lavava tudo na mão, roupa na mão, e na hora de estender a roupa ficava muito amassada, eu pegava uma frigideirinha, botava no fogo, esperava esquentar, passava a roupa, voltava pro fogo. Teve um dia que uma prima da minha avó, tia Concita, passou lá e deu um ferro de passar. Quando chegou o ferro de passar, eu fiquei com tanta vergonha que me deu vontade de chorar, que eu corri pro quarto, chorei no quarto, escondido da minha avó, escondido dela, porque agora a gente tinha um ferro. Então, eu fiquei muito revoltado com essa história de ficar dizendo que eu vim de uma situação... Não porque eu quero que as pessoas tenham pena de mim, porque eu sou um sortudo. Da minha história, muitas pessoas no Brasil têm a minha história. Talvez eu seja uma das poucas que conseguem hoje estar contando justamente pelo fato de ser branco. Justamente por alguns elementos facilitadores da história. Talvez se eu tivesse nascido preto dentro de uma periferia mais pobre do que a que eu nasci, talvez não, certamente seria pior. Mas eu fico muito irritado, porque também eu não quero que tenham pena, nem que se compadeçam de nada, mas tampouco quero também carregar uma história que não é minha. Eu não venho de uma família de abastados, não venho de uma família de músicos que me abriram portas, que me colocaram... Nada disso, nada disso. São 15 anos trabalhando de bilheteria, batendo de porta em porta. Eu me sinto como aquele menino que começou. Parece que eu tô vendo eu cantando nas serestas e com os ingressos na bolsa e vendendo ingresso por ingresso. Não mudou muito, não. Continua sendo um pouco a mesma coisa. Toda hora a gente tá fazendo uma bilheteria, tá vendo se a fila H vendeu, se a fila J já vendeu, pedindo a Deus que a L venda, que a M venda, que o balcão fique cheio. Sim. Entendeu? Então, assim, não teve esse conforto. Pelo contrário. Pô, eu fiquei meio emocionado aqui agora. Não. Eu também me emocionei porque essa minha tia faleceu agora há pouco, tia Concita. Bicho, eu sou muito militante da cultura e eu sei bem. Da música enquanto profissão. Eu me indisponho muito com as pessoas, eu brigo muito com as pessoas, e eu sei que tem muita gente que guarda mágoas e rancores e etc, porque eu faço questão, porque ouvindo assim você falar, né, a minha infância foi muito mais tranquila do que a sua. Não venho de uma família rica, mas a gente nunca passou necessidade. O dia que eu virei pro meu pai, eu falei assim, pai, eu quero tocar saxofone e tal. Não foi no dia, assim, ele ficou um tempo assim, falou assim, esse menino tá maluco, mano, ele nem sabe o que é um saxofone, o que ele tá falando. Mas o dia que ele se convenceu que eu queria, eu tive o saxofone, fiz aula e tudo mais. Isso é uma maravilha. Nunca tive... Aí, assim, fora isso... Nunca tive tapete vermelho em lugar nenhum. A gente sabe custo que é, quanto custa, quanto é caro você ter uma carreira, você construir uma carreira. A gente sabe disso. É dificílimo.
E eu tô aqui, cara, no pelo, na unha, sacou? Eu tive ali, ó, meu pai virou e falou assim, ó, toma aqui seu saxofone e tal, enquanto você precisar, você pode ficar aqui. Viver. Você pode ficar aqui e tal, tem comida, tem um teto e tal. Fora isso, eu não tive nada, né? E é impressionante, cara, como todo mundo passa por isso na música. Também, começa a aparecer, o bloco de carnaval apareceu na Globo, foi fazer uma turnê na Europa, não sei o quê. Tem dinheiro. É rico. Tem alguém bancando, não sei o quê. Nunca é o nosso trabalho. Nunca é o mérito, né? Nunca é a força do que a gente faz, nunca é a validade, nunca é o lastro da música, nunca é... E uma profissão, né, Tiagão, que não tem, por exemplo, é isso, você fala, pai, quero ser saxofonista. Qual é o plano de carreira de um saxofonista? Qual é o plano de carreira de um cantor? Qual é o plano de carreira? Que tipo de cantor? Não, eu quero ser um cantor especializado de só cantar em casamentos. Quero ser um cantor especializado em ópera. Eu quero ser um cantor-ator que faz só musical. Quero ser um cantor... Qual é o plano de carreira? Não existe. As pessoas, quando decidem ser artistas, elas estão imediatamente sozinhas no mundo. Sim. A não ser que você seja filho de alguém. Sim. A não ser que, não é? Todo homem precisa de uma mãe. Todo homem. Isso é a coisa mais verdadeira do mundo. Entendeu? Então, assim, eu acho que não sendo, você passa por situações, uma carreira é uma coisa tão instável, tão difícil. As situações emocionais, primeiro que a sua empresa, o seu produto e o seu empresário, os três são você. Então, é uma coisa que você pode se deprimir muito facilmente. Uma crítica que vão dar à tua PJ, né? Uma crítica à minha PJ, esse cara não canta nada. O empresário ouve e a pessoa atrás do PJ ouve e se deprime como pessoa, né? O cara tá falando da tua imagem, da tua... Mas não tem como não levar pro pessoal, Não tem, cara. né? Não tem. E você tem que ter uma segurança mental. Isso diz muito de quem a gente é. Claro. Né? Quando uma pessoa vira e fala assim, esse cara aí não canta nada, vai te atingir, porque assim, você é um cara apaixonado por música, que tem um maior respeito por isso e tal, e não sei o quê. Então quer dizer o contrário de tudo que a gente é. E agora, essa coisa, hoje eu já me acostumei ao não cantar nada. Uma coisa que eu nunca me acostumo é quando eu publico alguma coisa assim, oi, Belo Horizonte, tô passando aí pra fazer um espetáculo e tal. Aí alguém vai embaixo e diz assim, e faz algum comentário maldoso, alguma coisa. E aí eu fico pensando um pouco, eu faço uma analogia um pouco a uma coisa que eu criei na minha cabeça, que é um cara vendendo laranja na feira, eu passar e dar um chute na barraca e a laranja... Eu digo, qual a necessidade de eu dar um chute na barraca desse cara que não me fez nada? Tá vendendo a laranja dele. Então, assim, deixa eu vender minha laranja, meu filho. Exatamente, Eu sei você cara. não gosta. Tudo bem, você tem todo o direito do mundo de dizer esse cara não canta nada. Mas na barraca da laranja, você botar uma placa embaixo, essa laranja não presta. Só que tem gente que gosta da laranja. A laranja vende. Entendeu? Vai Tem gente deixar que muita gosta. gente alimentada e feliz, né? Tem quem compre. Agora, você botar uma placa, não compre essas laranjas, sem gosto. Isso acontece na internet. E é uma coisa que isso eu fico um pouco irritado. Não irritado, também não fico irritado, não. Mas fico assim, meio, poxa, por que a pessoa faz isso? E às vezes eu mando essa mensagem pra pessoa no inbox. Eu digo, oi, querido, eu vi seu comentário. Tô estudando pra melhorar, pra você gostar um dia. Agora, deixa eu lhe falar. Faça isso não, que é muito feio. Eu digo a pessoa, faça isso não, é muito... Eu sou canceriano, eu sou manipulador, né? Minha manipulação é sempre apelando pro coração da pessoa, que eu tenho um coração. Eu sei onde dói. Aí eu digo, faça isso não, isso é muito feio. Veja, eu tô aqui quieto, eu tenho que vender os ingressos. Eu tenho que fazer, eu também, se eu pudesse, eu não teria invadido sua tela. Se eu pudesse pagar o Facebook para dizer, olha, fulano de tal não, que ele não gosta, eu faria, mas infelizmente chegou até você, me desculpe. Mas assim, eu preciso vender a laranja. Mas esse é um fenômeno, né, cara? Inclusive aqui, no Brasil de Fato, temos muitos haters. Eu imagino, eu sei também. Tem muito hater. E é engraçado. Sabe qual que é o jeito mais eficiente de encerrar as discussões na internet? Por exemplo, outro dia... Tava o Getúlio Abelha aqui. O Getúlio veio, e aí eu entendi depois. Ele tava de terno, com a gravata amarrada no pescoço, com a camisa toda aberta, não sei o quê. E ele tava vindo virado de uma premiação. Ele tinha ganhado o prêmio e ele veio direto. E aí alguém comentou lá, falou assim, legal, só esse estilinho aí que não vai colar pra ninguém. É só você virar pra pessoa e falar assim, ouve o podcast inteiro que você vai entender por que ele tá assim.
Aí pronto, aí acabou a discussão. É. Porque aí vai dar trabalho, né? Cornetar Então, na internet eu é acho muito que fácil, mas você saber por quê, aí dá trabalho. Eu aí acho pronto, que aí a pessoa enquanto mais desiste. você está sendo apedrejado, isso também eu pude constatar na minha carreira, porque são 15 anos, em alguns... Eu já tive no momento de ser famoso. Eu já fui famoso. Famoso de verdade, andar na rua e assim, grito na rua. Parar a rua, fechar a rua. A TV, né, Já cara? teve isso. TV Pois é. TV Imagina, eu fiz o muito, né? Fantástico, eu fiz Jornal Nacional 2 vezes. Eu fiz Encontro com Fátima, devo ter feito umas 10 vezes. Tipo, todos os programas. Eu já tomei café da manhã com a Ana Maria Braga. Já fui capa de jornal. Então, assim, já fui famoso. Em Recife, já fui muito famoso. Carnaval, não podia andar, ter que botar máscara até hoje. Um pouco. Hoje, 90% menos. Mas eu noto que enquanto mais sumidinho você tá, menos hater você tem. Para você, meu colega de trabalho, que tá aí sendo achincalhado aos 4 ventos, é porque é sinal de que você tá em evidência, você tá, todas as horas que a gente tá em evidência, a gente recebe um coió. E isso é muito bom. Aí agora eu já aprendi a interpretar de outro jeito, eu digo, nossa, chegaram as moscas, o banquete está farto. Que maravilha. Sobra até pras moscas. Tá sobrando até migalha para as moscas. Quando não tem migalha para as moscas, não tem banquete para você também. Então, assim, é um bom sinal. Você só não pode levar pro coração. Até porque, também vou dizer, a pessoa que escreve aquilo, a pessoa também não leva pro coração, não. Se a pessoa estivesse aqui comigo, me ouvisse cantar uma coisa, ia dizer, até que você não canta tão mal. Ou, você canta, mas eu não gosto desse estilo, me lembra muita coisa. Eu digo, tal. Ele podia até ser meu amigo, apesar disso, e dizer, olha lá, meu amigo que não gosta de mim. Eles, não gosto desse bosta mesmo, não. Podia ser divertido, não é tão grande também. Não é essa tragédia toda também. Bom, quem tá ouvindo no rádio, tô aqui com o Ayrton Montarroz, a gente falando sobre muita coisa já e ainda tem muito assunto. Cara, agora vamos falar da música, do assunto principal. Vamos sim, que por favor. Bicho, você intérprete, super intérprete. E assim, até onde eu acompanho, assim, essa é muito a sua vocação, né? De ser intérprete, né? Cara, aí talvez, pode ser uma percepção só minha, e aí pensando nisso, né? Pensando que você tem esse tipo de canto mais clássico, eu acho que isso privilegia muito a canção. Quando eu vejo você cantando as coisas assim, eu sinto que você tá mais apresentando a canção do que você mesmo. Eu sempre coloco a música na frente. Eu acho que eu nunca tive muitos atributos de escandalizar. Por exemplo, Sarah Vaughan cantando, ela nunca canta melodia. Eu nunca ouvi a Sarah Vaughan cantar uma melodia inteira, original, de nenhuma canção, não é? Faz parte também da linguagem do jazz, as modificações, as variações. E a Sarah Vaughan é uma das cantoras que eu mais amo na minha vida. Só perde pra Dalva de Oliveira. Mas eu logo entendi que eu não era aquele tipo de intérprete, que eu não tinha aquela capacidade, não tinha talento para aquilo. E eu também queria ser a Dalva de Oliveira, né? Que também tinha aquela expressão na voz. Ontem eu tava ouvindo ela num especial da TV Tupi. Ela entra aqui, neste mesmo lugar, já tem aqui. Só o primeiro aqui, sabe? Já é uma coisa assim. Calbi, quando falava veneno, que ele falava umas coisas assim, umas palavras que ele botava um peso. Esses intérpretes que têm esses atributos, também vocais, mas a interpretação vinha. E eu fui vendo que eu não tinha a voz do Calbi, que eu não tinha a potência da Dalva, e eu fui me aceitando, né? O processo muito do cantor popular é de aceitação. O cantor erudito é de desaceitação completa. Então, o erudito ele tem que dizer, não é isso aqui, eu vou ter que criar uma fake voice, né? Uma voz falsa, que isso é muito dito no canto erudito. O cantor popular não, ele tem que se conformar dentro do seu timbre e achar dentro do seu instrumento o melhor lugar de tirar seus sons, de fazer aquilo timbrar legal. Essa, primeiro, sempre foi minha pesquisa comigo, como fazer a minha voz. Tem lugares que eu ouço da voz, eu digo, poxa, isso aqui não é bonito, então eu evito. Isso aqui, quando acontece isso, enfim, todo o trabalho de mecânico consigo, mas eu só subo num palco assim para cantar. Não vou dizer todas as vezes, mas 99% das vezes que subi foi sempre para cantar coisas que eu gosto muito. E músicas que são gigantes. Músicas que são gigantes. Porque quando eu subo para cantar alguma coisa do Lupicínio Rodrigues, como eu cantei no meu segundo trabalho, no Mergulho no Nada, que eu cantei Dona Divergência do Lupicínio, e é uma música tão fabulosa, é uma peça tão fabulosa, eu não
tem muito que ser posto para além do momento que está sendo feito aquilo. Eu acho que a música, ela só acontece quando ela é feita. A notação musical não é música e a gravação é uma gravação de uma música, mas assim, quando você está fazendo a música, né, que ela se faz presente, aquela letra diz tanto, as melodias já vão dizendo tanto por si só, então eu tento não variar muito melodia, eu tento não ficar mudando, eu tento aprender as melodias com muita precisão. Talvez por isso o Edu Lobo tenha visto em mim um parceiro possível, porque ele é um compositor que gosta de que cantem suas melodias com muita fidelidade. Então, quando eu trabalhei com ele é um cara minucioso na construção das melodias. Até porque, às vezes, né? ele me contou que ele demorava 3, 4 meses para achar o lugar, uma posição de uma nota na melodia. Então, é um cara virginiano, muito dado a... Virginiano é uma desgraça. Pois é, ele disse que tinha muita dificuldade de entregar as coisas assim, porque se ele encasquetasse com uma nota, era... sabe? Então, para ele é importante. Então, eu fui adquirindo essa característica de intérprete, fui podando as coisas que eu queria ser e não dava para ser, mas ao mesmo tempo sem me reprimir. Dentro da minha casa, eu sou todos os cantores que eu posso. Canto com voz aberta, canto dramático, mudo, faço variação de melodia, eu testo tudo na minha casa, o que é que eu posso ser. Na minha casa eu posso tirar minha roupa à vontade, com vontade também. Mas eu, quando tô no palco, eu me muno das coisas que melhor eu sei fazer. A minha vida é palmas pro artista distrair, pernas pro artista tropeçar. Então, eu não vou estar também dando mole. Mas a canção, pra mim, sempre foi meu grande cavalo de batalha, assim. Tanto é que eu sou tão reticente a gravar composições inéditas, porque... muitas vezes é isso, eu posso gravar uma música do Tom Jobim e posso gravar uma coisa inédita. É horrível esse pensamento meu, mas é o meu jeito artístico de trabalhar. Existem outros, esse é o meu. E aí eu fico com a música do Tom Jobim, uma que eu tô vendo que ninguém gravou, sabe? Ana Luísa, na brisa uma canção fala em você e pergunta, insiste em saber onde anda, Luísa. Sabe, essas coisas lindas, eu digo, puxa, isso vai ficar tão bonito, vou ligar pra fulano que vai fazer um arranjo bom. Fico reticente porque às vezes eu acho que a música, por me sentir pequeno, eu acho que se eu não tiver uma música gigante, eu não vou conseguir ir. Mas algumas vezes eu escuto, né? Algumas vezes tem músicas que são inéditas ou que são feitas agora dos meus contemporâneos que eu canto, que eu digo, poxa, essa música é gigante também. Eu vou dar uma roubadinha no game aqui, porque tradicionalmente cada um dos episódios tem uma playlist que a gente vai colocando as coisas que vão rolando aqui no papo. Você falou do Lupicínio, eu vou evocar a presença de Jamelão cantando Lupicínio com a Orquestra Tabajara. Nossa, eu falei desse disco essa semana. Estava falando desse disco essa semana. Inacreditáveis da história da música popular. É lindo, né? Puta merda, bicho, que descasso, é lindo. Cara. Mas eu acho muito curioso, cara. É muito louco isso, né? A gente pensar você, um moleque ali em Recife, nessa época, em todo esse contexto... e você se afeiçoar tanto por esse repertório, uma loucura inexplicável. É inexplicável mesmo, né? É inexplicável, porque eu não tive... A minha avó, minha avó trabalhou na Rosenblit. Minha avó era compradora da Rosenblit, que é uma profissão que, enfim, ela dizia os discos que iam vender na loja da Rosenblit, na modinha. Então, então um cara tá aí bombando, chamado Roberto Carlos, manda trazer uma carreta de disco dele pra vender. Minha avó fazia esse papel de meio olheira e... Então minha avó ouve muita música. E ouvia também muita música. Mas minha avó teve outros netos. Nenhum. Ninguém ficou com isso. Eu fiquei. E tem uma hora que eu vou levando mais pra minha avó do que ela pra mim. Que eu vou descobrindo, quando eu começo a ter acesso à internet, minha pira internet era pesquisa de... Eu, quando descobri o KD, era uma coisa que é antes do Google, era uma coisa que eu achei aquilo surreal. Eu digo, meu Deus do céu, eu boto Dalva de Oliveira. Agora eu sei que Dalva de Oliveira tem um filho que é cantor, Peri Ribeiro. Eu sei que ela foi casada com Erivelto Martins, que foi o cara que fez aquela música que eu amo. E esse cara tem outras músicas que a Dalva não gravou. Que músicas são essas? Aí começa a minha loucura da minha vida, que até hoje é assim, na internet procurando coisa a hora toda. Então, pra mim foi um mundo de acolhimento muito grande, porque... era um momento de paz na minha vida, quando entrava essa música e as coisas que eu vou entendendo do mundo a partir das composições, não são inexplicáveis e misteriosas. Eu não sei dizer a você. Eu tenho um contato com Deus. Eu olho para Deus, Ele olha para mim. É impressionante. Tem determinadas canções, determinadas obras, filme também, teatro também me deixa assim, literatura também, arte de uma forma geral.
Artes plásticas menos, quase nunca me deixa assim. Um problema, um defeito que eu tenho. Mas a música, o teatro, o cinema, a literatura, me liga assim com uma coisa, parece que é com a essência do humano, a coisa do indizível, a coisa do essencial, do tão essencial que não tem palavra que descreva, sabe? As músicas do Tom Jobim, a criação toda do Chico Buarque, sabe? As músicas de Pixinguinha, a obra do Cartola, a obra do Nelson Cavaquinho, a obra dos compositores de frevo da minha terra, né? Do Nelson Ferreira, do Raul Moraes. Tudo isso, quando eu ouço, isso se manifesta dentro de mim, para além do que está escrito tão somente, mas o que está escrito e o tanto musical quanto em letra, né? Aquilo me transporta para uma coisa muito divina, sempre foi. Eu criança, eu me deitava no chão de uma sala de música que tinha na primeira casa onde eu morei, que era uma casa onde morávamos todos, da minha outra tia-avó, e tinha uma sala assim que não era bem uma sala de música, mas eu dediquei aquela como uma sala de música porque ninguém ia lá. Tinha um carpete vermelho e um aparelho de que botava CD. E ali eu deitava no chão naquele carpete e ficava horas ouvindo os mesmos discos, sem problema de estar ouvindo a mesma coisa repetidamente, e eu chorava, eu me emocionava sem saber o que era aquilo. Eu ouvia Dalva de Oliveira cantar e eu chorava muito, e eu não entendia aquelas letras, eu não sabia o que era aquilo, mas aquilo me emocionava porque não fazia parte de nada do meu cotidiano humano. Tinha a ver com o espírito mesmo, tinha a ver com a mentalidade, com a força do espírito, da psique humana, da criatividade humana, da criação do bicho-homem, esse bicho tão inédito na história do mundo, né? Um tempo tão curtinho, geologicamente falando, tão curtinho a nossa passagem aqui, tão pequenininha. Fomos o bicho mais interessante até hoje foi o homem. Não tem Tiranossauro Rex que ganhe, entendeu? O bicho mais interessante é um homem com toda a desgraça, com todas as guerras, com toda a miséria, ainda somos os mais interessantes, porque os mesmos que criaram as armas criaram a penicilina. Sabe? Os mesmos que criaram os centros de concentração foram os que criaram as UTIs, os ambulatórios, as casas de caridade, de atendimento, de acolhimento. Então esse Deus e esse demônio, que na religião o Deus se abraça e o demônio se evita, eu acho que na arte você convive com Deus e o demônio. Você habita, às vezes você é Deus, às vezes você é o demônio também, depende do personagem. E você se dá o direito de sentir aquela força de criação e de destruição que para os ocidentais é tão difícil, né? Os orientais têm uma relação melhor com isso, né? Existem deuses de destruição que nós, no Ocidente, não temos. Então, eu acho que a arte para esse mundo ocidental que eu vivo, para o ser ocidental que sou, o brasileiro, latino-americano, eu acho que a arte me dá a possibilidade de viver os meus lados sanguinolentos e extremamente lindos e outros tantos, outras camadas tão diversas e magníficas da coisa humana. Eu né? não ouso dizer qual é o jeito certo da gente fazer as coisas, cada um tem o seu, né? Eu acho muito especial e muito enriquecedor da experiência humana essa aproximação com a arte que vai, eu acho também. que vai te levar para outro lugar. A arte que vai te mostrar uma coisa que você não é, ao contrário dessa fase que a gente tá vivendo, onde tudo tem que ser o espelho, senão não interessa, né? E a expressão, né? A expressão eu acho o material mais rico do ser humano. Voltando à coisa essencial de nós, é o animal da expressão. Talvez a orca seja um animal da emboscada, o macaco seja um animal do equilíbrio, o guepardo seja um animal da corrida. O homem é um animal da expressão. Porque nada a gente faz bem, a gente não corre bem, a gente não nada bem, a gente tem um fôlego curto, a gente não tem pelo, a gente não sobrevive ao calor, a gente não sobrevive ao frio, o bebê se cair no chão morre. Tipo, é um bicho que não deu pra nada, a única coisa que ele deu foi pra expressão. Aí a gente vai se expressando, a gente bota essa roupa, por algum motivo a gente bota essa roupa, ou sem motivo algum a gente bota essa roupa. E se sem motivo eu boto uma roupa, isso quer dizer alguma coisa. Talvez não relativa à roupa, às vezes não relativa a mim, às vezes relativa ao mundo que se expressa ao meu redor. Então, a expressão, ela é matéria-prima. A arte vai e utiliza a expressão através de uma linguagem
uma linguagem formalizada ao longo de uma conversa continuada de tantos milhares de anos, que é a música tonal, que é o teatro clássico que temos, que é a literatura. Através da forma, através da linguagem, ela usa a matéria-prima da expressão e cria o divino abstrato, o supérfluo mor, o imperfeito perfeito, o desuso total de alguma coisa. A arte é isso. E aí a gente se conecta exatamente com aquela coisa mais primitiva e ao mesmo tempo mais elaborada. É a sensação do contraste entre essas duas coisas, é a mesma descoberta da bossa nova com as dissonâncias nos acordes, não é? As melodias em dissonância em relação às harmonias, os harmônicos se organizando através de pontos mais distantes entre si. Essas coisas dão sensações de vida que a gente experiencia na arte exatamente por isso, porque é o mais primitivo e o mais elaborado. É o Deus e o diabo. Essa sensação do duo, ela é muito importante para uma sociedade. A sociedade poder ter compaixão de uma pessoa que comete, se não compaixão, mas ter moralidade para com a pessoa que comete algo ilícito, por exemplo, não é? Você estava passando na rua, o cara tomou teu telefone, de repente você conseguiu pegar o cara. A vontade que dá é de dar um pau no cara, né? Todo mundo fica com essa vontade. E aí vem a moralidade, vem a educação social que diz assim, peraí, segura ele até a polícia chegar, mas não vamos matar o cara no cacete porque o cara me puxou um celular. E aí esse duo é exatamente esse. Primeiro porque eu sou a vítima e também porque eu sou o agressor. Na hora que eu tenho alguma compaixão com ele, é porque eu tenho a capacidade de me colocar no lugar dele, apesar do que ele fez. E isso aí, a defesa não é de bandido não, hein, gente? Que o povo adora pensar que artista tá defendendo. Coisa que eu mais detesto na minha vida é o tal do bandido. Eu tenho pavor a ladrão. E eu fico com raiva de ladrão que rouba pobre, porque eu gostaria que o ladrão fizesse uma escola de ladrão e fosse roubar rico. Faz a sua pesquisa antes, entendeu? Bicho, eu vou ser hacker. Eu vou roubar banqueiros agora no mundo todo. Só banqueiros. Meu negócio é ser hacker. Por favor, ladrões, especializem-se. Vão roubar bilionário que tá roubando todo mundo. Gente, vamos não fazer vai uma roubar aí pobre, antes de não. sair pra rua. Mas eu não tô falando sobre isso. Eu tô falando exatamente nessa experiência que a arte traz, que é da compaixão. Porque eu não teria compaixão, eu não gostaria de ser uma pessoa que a igreja vai me ditar minha compaixão, e minha compaixão ela tá aqui segurada no ódio, dizer, meu Deus, se eu pudesse eu dava um pau nesse cara. A minha filosofia do bem ela é por escolha moral, não é porque nenhum Deus está me dizendo que eu tenho que ser bom. Porque matar ou não matar, para mim, na minha visão existencialista, não é nada. No mundo que eu olho que tem bilhões de anos, alguém matou fulano. Mas para minha vida social, para minha experiência coletiva, matar ou ver matar ou alguém que morre é uma tragédia absoluta. Então eu tenho isso por filosofia, entendeu? Isso quem me deu foi a arte. Porque eu consigo habitar lugares dentro de mim de falta de compadecimento, principalmente com alguém que comete um ato ilícito e sendo pego foi morto. Eu consigo ter esse sentimento dentro de mim de profundo esvaziamento do sentimento e distanciamento do outro. Mas não, a arte vai me elaborando também que em algum momento eu sou outro. É a crônica, volto para a crônica da Clarice Lispector, Mineirinho. Na hora que ela escreve sobre Mineirinho, ela não perdoa dos crimes que ele fez. Mas ser morto com tantos tiros conota tantos problemas, tantas debilidades naquele sistema que, na verdade, ele é profundamente humano. E ela, de repente, a grande Clarice Lispector, a grande autoridade da literatura, a grande intelectual, é naquele momento o mais reles ser humano, o abatido, o humilhado, o derrubado, através da crônica, porque quando ela fala em primeira pessoa, o primeiro tiro me acerta, o segundo me derruba, o terceiro me humilha. Depois procurem, isso saiu numa revista chamada Senhor, essa crônica. É muito linda, foi o primeiro texto de Clarice que eu li na vida. E então eu acho que a arte, voltando para a nossa música maravilhosa, a arte é isso, não é? Eu quando ouço as músicas, e qualquer música, eu não sou a favor de nenhuma censura a música alguma, nem aquelas que contam histórias que são terríveis de se ouvir. Sobretudo essas, porque filme de terror existe e todo mundo assiste, até os ruins, né? Imagine as músicas lindas, boas, né? Cada samba trágico, né? Sim. A porta-bandeira tocou fogo às vestes por conta de um namorado.
Maria da Penha, a porta-estandarte, coisa terrível, né? Hoje não tem ensaio na escola de samba porque a mulher se queimou. Porque por conta de um amor, aí vem o pessoal de pauta social, tudo querendo impor algumas pautas na arte, de que não, isso não pode porque é machista. Não, isso conta uma história. Isso está contando uma história. É difícil, né? É difícil estar nesse lugar hoje em dia, assim, né? Eu acho que a gente está com dificuldade um pouco de ouvir, né? Sobre essas coisas todas e tal. Eu me questiono muito sobre isso, né? Como instrumentista, eu tô salvo, porque eu não faço letra, então... É verdade. Tá tudo bem. Eu acho que não é... Aí eu vou falar de mim, tá? Porque eu acho que não é a coisa de não poder falar. Eu acho que tudo tem que ser falado. E eu acho que justamente a arte vai ensinar a gente de uma forma menos dolorosa. Através da música, a gente vai entender sobre a nossa sociedade, sobre o tempo, sobre a nossa história, de uma forma menos dolorosa até. Mas algumas coisas eu acho que às vezes depende de contextos, assim, né? O contexto histórico ele é muito importante, né, Tiagão? Por exemplo, o Gilberto Gil, quando gravou aquela canção que fala... Jogar ela na pia, jogou no ralo. Naquela época, não é que aquilo era aceito, não era aceito. As pessoas tinham outra relação com arte. As pessoas sabiam ir a um teatro, presenciar cenas terríveis dentro de um teatro. Vai ter uma hora que na peça, uma mulher mata os 2 filhos e se mata. Prazer, meu nome é Medeia. Ninguém ia entrar no teatro e dizer, meu Deus, esse autor é um assassino. E sair revoltado com cheiro de sangue no braço. Ou de achar que a atriz concorda assassina, de alguma forma, ela tá aceitando esse com papel infanticídio. Porque, tudo bem. Não é assim, né? Então, eu sempre digo para as pessoas, filme de terror não são fantasmas que escrevem, gente. Pode ficar tranquilo. Os fantasmas não escreveram nenhum filme de terror. Não escreve. Fantasma não escreve filme de terror. Então, assim, tudo é obra. Eu acho que o que há hoje é uma deturpação muito grande, porque a força da grana que ergue e destrói coisas belas, e por isso precisa se estar atento e forte, ela começa a pensar que todas as coisas são uma. Então você vê um bocado de idiota, travestido de artista, dizendo coisas terríveis contra a humanidade de uma forma geral. Não vou aqui mais citar tudo que nos últimos 10 anos toda a sociedade do mundo vem falando, não vou citar, mas as violências são contínuas e que abarcam a todos, e aí a gente cai num problema que é essencial da arte. Mas como é que eu vou saber se esse texto que esse stand-up comedy está fazendo aí, se isso não é uma apologia ao nazismo ou se é um texto artístico? Entra nesse problema. É um problema que existe na arte. Agora, é um problema que existe também na medicina. Por exemplo, a senhora que toma Rivotril para dormir, vá ler a bula. Leia a bula do Rivotril, a coisa mais perfeita do mundo para fazer dormir. Tem lá contraindicação, problemas que podem aparecer, tudo tem uma problemática, não é só na arte. Só que parece que a arte ela tem que pagar por todas as dores do mundo. Então, assim, se o mundo é racista, se o mundo é machista, se o mundo é homofóbico, vamos destruir tudo. Aí volta no que a gente estava falando no começo, e eu falando, enquanto militante, não da arte, mas da profissão, né, do exercício. E da causa humana também, né, que somos. Da profissão, é que é isso, né, cara? Como é fácil a gente abrir mão da arte, quanto a arte é supérflua, quanto o artista é supérfluo. Parece que existe para ser supérfluo, existe para estar nesse lugar, né? É muito louco, tem que dar uma filtrada aqui nas coisas que vão passando pela cabeça, mas vou dar um exemplo aqui, e assim, não, de forma alguma não estou concordando nem nada, mas assim, né, tem toda essa polêmica, por exemplo, em torno do Woody Allen. Né? E aí cancela o Woody Allen. Eu não vou entrar no mérito do Woody Allen, mas assim, existem pessoas em outras áreas, em outras profissões, que fizeram coisas horríveis, que fazem coisas horríveis, e elas não têm o mesmo cancelamento, elas não têm o mesmo tratamento. Completamente. Primeiro, eu não concordo com o cancelamento de Woody Allen. Eu concordo que a justiça tem que ser feita. Se ele cometeu algum ato ilícito, eu quero que ele seja preso. Exato. Acabou. Também. Não vou deixar de ver nenhum filme de Woody Allen. Respeito quem pensa diferente de mim. Peço que me respeitem também. Acho ótimo depois que as pessoas vão fazer vídeos dizendo, olha, por que essa fala desse artista tá tão errada? Eu vou assistir também os vídeos para aprender
com o outro, tô aberto a isso. Agora, eu acho que eu sou agnóstico, mas eu uso muito de ensinamentos bíblicos para pautar algumas coisas que eu falo, e tem uma passagem que se diz assim, que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. E outra que diz não se pode servir a dois deuses. Eu acho que hoje a galera serve a dois deuses, só que assim, é muito bom você esculhambar Monteiro Lobato, chamar ele de racista, de não sei o quê, e ao mesmo tempo você ser fã de diva pop americana. O que é uma diva pop americana se não um mercado bilionário de dinheiro em dólar, de uma empresa que é historicamente racista, de bilionários que continuam sendo homens brancos, héteros, norte-americanos, entendeu? Então, assim, você entra, você critica um samba que foi feito nos anos 40 por Ataúfo Alves, 50 por Ataúfo Alves, mas você entra na Zara para comprar sua roupinha. Quem não sabe que a roupa da Zara é feita através de mão de obra escrava? Exato, Quem não mas sabe? Aí o artista que tá lá com a cara exposta no mundo... Mas não, o inferno é o Monteiro Lobato, porque agora, ao contrário da blusinha da Zara, o livro do Monteiro Lobato pode te abrir para um mundo que a blusinha da Zara não vai te abrir. Que a cantora diva pop norte-americana não vai te dar. Então, assim, eu sempre falei, o mundo sempre foi perverso, mas dentro das artes é o melhor lugar dos oprimidos se esconderem, embaixo do guarda-chuva das artes. Porque me diga uma diretora de banco negra mulher nos anos 50. Uma, por favor, quem conhecer aqui, comenta no chat que eu quero conhecer. Uma grande cientista famosa, rica, prestigiada pelo seu meio nos anos 50, negra. Agora, cantoras brasileiras. Temos uma lista infindável. Atrizes brasileiras. Escritoras brasileiras. Claro, muito menos porque o mundo é racista, porque o mundo é machista, porque o mundo é homofóbico. Não é uma característica própria da arte. Mas dentro da arte, pela capacidade que os artistas geralmente têm ou deveriam ter, de acordo com tudo isso que a gente falou até agora, o que a arte gera na cabeça é que tem uma coisa que a obra da pessoa, o talento, acaba dentro do meio abrindo as portas para tudo. Não é? Porque se não fosse assim, Ella Fitzgerald não era a maior cantora. Agora, fiz minhas críticas aos Estados Unidos, agora baixo a cabeça. Mas uma mulher como Ella Fitzgerald... Uma coisa é a crítica ao país, outra coisa é a crítica às pessoas. Claro, né? com As pessoas certeza. São incríveis. A Ella Fitzgerald não teria sido a maior cantora do mundo, a Sarah Vaughan, a Elisete Cardoso, a Elza Soares, a Carmen Costa, entendeu? A Clementina de Jesus, o Pixinguinha, um grande compositor, o Cartola, sabe? Então, assim, a gente tem um apanhado dentro da arte que é sempre muito menos pior do que o que está lá fora. Isso é uma coisa que eu acredito. Com certeza. E eu não vou deixar de dizer que não, e que as pessoas pudessem ser totalmente, amplamente salvas pela sua música, mas, meu Deus do céu, o que seria, por exemplo, da nossa querida amiga Alaide Costa, se nos anos 50 as pessoas não gostassem de arte? Imagina a Alaide Costa nascendo hoje, querendo gravar o que ela gravou nos anos 50, 60. Ela estaria perdida, não teria espaço, sendo a mesma artista. Sabe? Porque existia um interesse, inclusive, dos seus pares pela música, pela grande música, pela genial música que a Alaide fazia já no início da carreira. Então, assim, eu sempre achei que na arte, tanto é que as pessoas, quando fugiam de casa, fugiam com circo, fugiam com teatro, entendeu? Ninguém ia fugir com assim, olha, fugir com o pessoal da universidade de física. O pessoal do banco vai passar aqui uns banqueiros, e eu saí com os banqueiros, eles me receberam, quando deu 3 meses eu já tava dono do banco também. Isso não existe. Cara, a gente falando disso, né, e assim, um caso também que foi muito emblemático pra mim, quando teve aquela treta toda do Tom Zé, com a Coca-Cola, e cancela o Tom Zé, e não sei o quê. E eu lembro, assim, num domingo de manhã, eu na padaria ali defendendo ferrenhamente o Tom Zé, deixa o Tom Zé fazer o que o Tom Zé quiser, cara. E as pessoas entrando pra poder discutir, e aí eu falei assim, como que a gente encerra a discussão? Eu falei assim, olha, todo mundo que quiser falar mal do Tom Zé, primeiro vai falar onde trabalha. Quem é que paga o seu salário? Aí, quem chegar aqui e assumir, admitir, e vai falar assim, ó, o dinheiro que eu recebo é limpo, cheiroso e bonito, vai poder falar mal do Tom Zé. Pronto.
Encerrou a discussão. Acabou. Então, assim, a gente tem que reconhecer que, olha, sim, somos hipócritas, que a gente consome, então vou consumir o filme do Woody Allen, sim. Eu acho que não é questão de hipocrisia, é questão da gente conseguir lidar com as contradições, cara. Exato, que somos nós. Não, mas somos um pouco hipócritas em certo nível. Por que não, né? As pessoas têm uma dificuldade. Sim, eu sou invejoso em certo nível. Sim, eu sou odioso em certo nível. Sim, eu tenho impaciência em alguns momentos. Sim, eu falo às vezes pra minha tia no telefone, eu digo, agora eu vou lhe falar, porque eu não sou cristão, e aí começa a dizer, porque essa coisa cristã de que você tem que ter, não, isso aqui serve pra nos ajudar, às vezes serve pra nos destruir. Você que fuma cigarro, pra que serve cigarro? Porque é bom. Você fuma porque você gosta de fumar. Acabou. Pronto. A vida é uma desgraça anunciada, a gente vai morrer. Você já sabe que vai morrer. Sua morte pode ser melhor se você não fumar, você pode viver um pouquinho mais. Agora, cada um faz sua escolha, né? A vida é uma coisa assim, a gente vive a todo momento com o bem, entre aspas, e o mal, entre aspas. Só nos cabe reconhecer que isso existe em nós e no outro. Isso é que é mais importante. Por isso que eu tô dizendo, tudo que eu tô falando aqui são verdades minhas, são imutáveis para mim agora. Anoitecendo, eu posso mudar um pouco de ideia das coisas que acabo de falar. É comum. Eu convivo com isso muito bem. Agora, uma coisa que eu não convivo bem exatamente com o início dessa nossa conversa são essas imposições do que se pode fazer em arte, o que não se pode fazer. Eu acho que todo discurso que é realmente um discurso que fomenta ódio, que fomenta a violência a outra pessoa, ele tem que ser investigado, ele tem que ser observado e tem que ser criticado, sim. Eu gosto até das críticas, porque mostra que a sociedade agora está um pouco mais atenta, ou está ensaiando estar mais atenta a problemas que são estruturais do mundo. Mas essa proibição, esse medo que os artistas têm hoje de chegar e de falar as coisas que pensam, eu falo tudo isso aqui com propriedade de uma pessoa que trabalha há 15 anos com isso. Eu sou um profissional disso, eu posso falar de música, eu posso falar de arte, eu tenho contato com isso. Sabe? É como você dizer assim, olha, um engenheiro fale de tudo, menos em vigas. Vigas você não toque, que é um assunto polêmico. Que porra de assunto polêmico eu vou falar? Sabe, é o meu trabalho, eu não tô desrespeitando ninguém com isso. Pelo contrário, o meu trabalho se mostra muito respeitoso a todas essas minorias que foram citadas agora, porque os meus mestres são pretos, são pobres, são gays, entendeu? Na sua maior parte são mulheres, eu fui criado ouvindo 3 mulheres. Então, assim, esses são meus mestres, esses são meus deuses, que por sinal são os mestres da música do Brasil todo, né? E os maiores do mundo. Então, assim, eu tenho propriedade sim para falar dessas coisas. Acho que tenho alguma autoridade no assunto, sim, pelo tanto que penso, pelo tanto que pesquiso, pelo tanto que me coloco em contato com o diverso, principalmente porque eu falo. E como eu falo, sempre tem alguém que diz assim, eu não concordo com você. Então eu tô acostumado a ouvir que não concordam comigo e eu ouço quem não concorda. E ó, pra quem não sabe, o Ayrton pesquisa mesmo e compartilha bastante dessa pesquisa, né? Agora tenho compartilhado menos, infelizmente. Menos, né? Bem menos. Mas os vídeos são muito bons, cara. Você gosta? Tem um lá do Zeca Pagodinho lá, porque, né? Esse povo do samba. Coração, né? Gente, vai faltar hora pra gente ficar aqui batendo papo. Queridão, valeu demais você ter vindo aqui. Tiagão, muito obrigado. A gente continua o papo aqui no offline. Pois é, uma pena que vocês não possam participar, meus amigos, mas olha, prazer estar aqui com você, é muito bom esse papo assim, gostoso, que a gente vem falar de nada e de tudo, né? Isso é muito bom, eu adoro quando é assim. Eu agradeço o convite, Thiago, eu sou muito fã do teu trabalho, respeito muito a trajetória aqui para nossa música popular, o que você faz, o que você vem carregando nas costas com o Carnaval de Rua em São Paulo, e tudo isso é muito bonito. Então tô muito feliz de estar aqui hoje. Tamo junto, queridão, sou seu fã também. Obrigado demais. É isso aí, encerrando o episódio número 109, que fomos muito, muito longe e voltamos aqui pro estúdio. Eu e Ayrton Montarroios, encerrando mais um Sabe Som, que tem roteiro, trilha sonora e apresentação minha, Thiago França. A direção é da Camila Salmásio, a produção é da Camila Matos, captação de imagem da Marina Ortega e Otávio Gabriel, técnica de áudio e sonorização do Nelson Calura, Dilson Oliveira e Lua Gattinoni, e a identidade visual é do Rafael Canoba. Aqui no Brasil, de fato, a coordenação de jornalismo é da Muniz e Ravena e do
Lucas Stanislau e a direção executiva é da Nina Fidelis. É isso aí, valeu e bons sons.